Bom, fizemos um trabalho de relativização das autoridades, fizemos um trabalho de relativização da religião, sem ir por essa linha necessariamente socialista de estatizar os meios de produção, mantendo a sociedade mais ou menos como ela está, como ela já se desenvolveu, a sociedade liberal. Nós vamos cada vez mais gerando uma cultura igualitária, cada vez mais gerando uma cultura que desconstrói valores e tal. Vai surgindo o progressismo. Você vê como o progressismo nada mais é do que uma evolução, uma radicalização em certos aspectos, mas também uma evolução do pensamento liberal anterior. Inclusive, institucionalmente, você vai ver lá Harvard, as instituições americanas principais, as universidades grandes inglesas, ou seja, as mesmas que eram promotoras do liberalismo à la John Locke, à la Jean-Jacques Rousseau no passado, vão depois incorporando outros princípios. A primeira vez que se falou de era progressista nos Estados Unidos foi em 1896. Os caras falam que é a era progressista. Ah, é? Porque tinha lá o movimento feminista, que era sufragistas na época, porque tinha lá o Woodrow Wilson, foi o cara da Primeira Guerra que queria fazer a Liga das Nações, que virou a ONU. Ou seja, há 100 e tantos anos a galera nos Estados Unidos já estava falando de progressismo. A galera acha que isso aí é uma coisa que começou agora. Isso é uma coisa que está circulando nessas instituições há muito tempo. Na Inglaterra, no começo do século XX, 1900 e pouco, tinha a Sociedade Fabiana, que era o tal do socialismo fabiano, que o símbolo era um lobo em pele de cordeiro, que era tipo o socialismo mascarado, ocidental e tal. Diferente do soviético, que era mais pauleira. Depois eles acharam que o lobo em pele de cordeiro era muito explícito e mudaram o símbolo para uma tartaruga. Mas independente, por exemplo, a London School of Economics, a instituição de prestígio e tal, descende de pessoas do socialismo fabiano, que é esse socialismo cultural. Então, as instituições ocidentais, elas já têm uma linha de desconstrução de moral e religião independente do marxismo russo, leninista, maoísta, ou as várias versões que foram sendo criadas historicamente, né? E essa linha histórica continua. Então, o que acontece? Esses valores do iluminismo não param de radicalizar também, o que choca as pessoas. Muita gente hoje está assim, cara, eu só queria voltar para os anos 90, entendeu? Será que não dá para voltar para... que eu quero falar para os anos 90. Pô, não tinha esse woke, não tinha lacração, mas todo mundo era livre, mas não sei o quê. Mas veja, é que institucionalmente, universitariamente, por exemplo, gênero, que é uma discussão grande agora, é uma discussão dos anos 80. Nas universidades americanas, gênero era discutido nos anos 80. Ah, é? Sim, sim. Os principais livros de gênero e tal, anos 80. Só que a coisa demora para sair da bolha, instituição universitária e ficar mainstream. Mas esse tipo de ideia, que tem uma ideia radical numa universidade, que vai espalhar pela mídia e que vai ganhando notoriedade, até virar uma ideia que fica obrigatória, que os zelotas da nova religião agora transformam em heresia quem não segue, esse processo está acontecendo no Ocidente desde o ponto em que as elites ocidentais largaram o paradigma tradicional de visão de mundo, de busca da verdade e do bem. Então, quando a gente fala de progressismo, a gente está falando, em certa medida, da própria estrutura do pensamento das elites ocidentais, estrutura de poder mesmo, inclusive. Porque você tinha uma ascensão da burguesia lá atrás e tinha que legitimar a ascensão da burguesia, daí que o liberalismo, em grande parte, surgiu. John Locke foi pago para escrever as ideias dele pelo primeiro conde de Shaftesbury, que é o criador do Partido Liberal Britânico. Do Whig, no caso. Inclusive, se você pesquisar o termo Whig History, em inglês, é sinônimo de progressismo. Ah, é? Whig History quer dizer a história sempre evolui. Então, o pai do liberalismo foi ideólogo de um partido cuja própria descrição do partido significa a história sempre evolui. Entendi. Daí, progressismo, né? Progressismo significa, basicamente, que essa mudança histórica, nessa linha mais desconstruída, equivale a uma evolução gradual em relação a um mundo mais igualitário, justo e o que seja. Que é uma ideia muito mística, novamente, né? Para mim envolve muitas religiões antigas, sabe? Essa visão meio de, cara, misticamente vamos viver aqui um paraíso terreno. Na Terra. E eu acho que isso tem a ver, sim, com certeza, com heresias antigas, porque tinha essas heresias do cristianismo que falavam de paraíso terreno, de coisas assim, vamos ver sem roupa na Terra, todo mundo não vai ter problemas, vai todo mundo se amar. Tinha esses franciscanos espiritualistas, né, que era uma dissidência radical gnóstica, ou seja, uma linha
religiosa herética. Tem o Flower Power nos anos 70, tem aquela coisa do drogas, sexo e rock and roll. Aí as pessoas pararam todo mundo para olhar os Estados Unidos como o país conservador, o país da direita. Mas, cara, olha bem. Michel Foucault escreveu a obra dele nos Estados Unidos. A escola de Frankfurt, que é o marxismo cultural, Estados Unidos. Movimento hippie, Estados Unidos. Muito dessa coisa do movimento feminista, Estados Unidos, toda coisa foi por ali. Movimento woke agora também vem de lá. Estados Unidos. Ou seja, porque a pessoa não entende a coisa do liberalismo, do progressismo e o quanto ele pode radicalizar. Todo mundo tomou... essa oposição à Guerra Fria foi fixada na mente de todo mundo. Falar, cara, tem o socialista e a direita que é os Estados Unidos. O que está sendo excluído dessa equação é, sei lá, toda a tradição ocidental que está fora desse binômio moderno. Não é o Federal Reserve americano e Harvard, que eu tenho que optar por o establishment americano versus o establishment russo-chinês. Eu não sei, eu não recebi esse memorando, sabe? Eu tô em outra cultura. Daí agora os caras estão cobrando e falam, cara, você tá do lado Rússia e China e a pauta política no noticiário está sendo dominado por essa briga. Fala, olha, talvez tenham coisas de sanidade que o todo da cultura moderna perdeu. É igual você pegar lá na Segunda Guerra, tinha lá os nazistas de um lado e o Stalin do outro, lutando um contra o outro. Quando você conversa esse tipo de briga, você já vê, cara, o mundo moderno tá entrando em brigas que não tem sanidade mais a briga não comporta mais uma sanidade. O cara pode preferir um lado ou outro. O meu ponto não é... O cara pode preferir os Estados Unidos à Rússia ou qualquer coisa. A minha discussão não é essa. A minha discussão é outra. É que tem um princípio que pós-iluminista, e eu não estou idealizando o mundo antigo de maneira alguma, não é tudo rosas e maravilhoso. O mundo medieval está longe de ser rosas, mas também está longe de ser puro horror que nem é descrito pelos ideólogos. Não é assim também. Tudo na vida tem grandes pessoas ruins. Você vai ler uma vida do São Francisco de Assis, do São Tomás de Aquino, de um Carlos Magno, você vai ver grandeza nesses homens. Você não vai ver pura ruindade. Não existe isso.